Preciso te contar também quanto o Flamengo ainda tem para gastar com reforços, situação indefinida para Thiago Maia, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora começar falando sobre Copa São Paulo de Juniores. Flamengo e Cruzeiro farão a última semifinal da Copinha. O Flamengo conseguiu eliminar o Aster, que havia feito algumas surpresas na Copinha, entre elas a eliminação do Palmeiras. Dessa maneira, os 4 semifinalistas da Copinha estão definidos: de um lado, Corinthians e Novo Horizontino, do outro, Flamengo e Cruzeiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, quanto o rubro-negro ainda tem para gastar em reforços nessa temporada para que ele possa cumprir o planejamento estabelecido para 2024. Vale a lembrança de que o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro, 16 milhões de dólares somente com a multa rescisória do Nicolás Dela Cruz e mais 8 milhões de euros para a aquisição de Matias Vinha. É importante contar que se o Dela Cruz, houve a necessidade de um investimento à vista em relação ao Matias Vinha, pagamento em 4 parcelas, uma parcela por ano. Dessa maneira, ainda restam para o Fla, com contratações para 2024, 77 milhões de reais. Nicola, esse número é absolutamente impreterível. Você não pode abrir mão e gastar R$1 a mais? É óbvio que pode. Isso depende muito. São números, esses números estabelecidos são prévias, são possibilidades, são coisas que você pode seguir para você ter uma linha, um norte. Mas certamente, se o Flamengo especialmente aumentar sua arrecadação, ele pode eventualmente gastar mais. Rubro-negro que ainda busca um zagueiro e um ponta são as prioridades pro momento. Bora falar sobre um jogador que não deve sair, pelo menos nesse momento, do rubro-negro. Negociação esquisita do Thiago Maia. Você vai lembrar que 2 dias atrás o Flamengo decidiu tirá-lo das partidas contra o Audax em Manaus e da pré-temporada de 2 jogos nos Estados Unidos. Tudo para que ele pudesse terminar a transferência para o Internacional. Eu disse mais. Contei para vocês que o Corinthians entrou na parada para tentar impedir que o Thiago Maia fosse para o Inter e se mudasse para São Paulo. Mas, nesse momento, não deu certo nem com o Inter, nem com o Corinthians. E o Thiago Maia voltou a trabalhar com o restante do elenco, que não viajou nesse sábado. O Thiago, por exemplo, trabalhou com o Pablo, outro zagueiro que não faz parte dos planos do rubro-negro. O Flá vinha pedindo 5 milhões de euros, o Internacional estava disposto a pagar 3 milhões de euros e parecia que o acordo poderia ser firmado em 4 milhões de euros. Ainda não há nenhuma novidade sobre o tema, qualquer atualização conto para vocês, beleza? Vídeo com informações do Flamengo, que continua no mercado em busca de reforços e dessa vez está mirando a contratação de um volante do Braga. Já a gente vai falar que volante é esse. Mais um jogador na mira da diretoria do Flamengo, que continua lá na Europa em busca de reforços. Vamos também atualizar a situação do Vinha. Vamos falar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado, que está treinando lá no Corinthians há 1 semana, mas até o momento ainda não é jogador do Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo e está uma novela danada. A gente vai falar sobre essa várzea que está essa situação, a verdade é essa, o Corinthians bagunçando toda essa novela. A gente vai comentar esse assunto também. Vamos atualizar a situação do Thiago Maia, que segue treinando no Flamengo e ainda tem futuro indefinido no rubro-negro. Tem Gabigol também dando entrevista ao Zico, fazendo até aposta em número de gols. Quantos gols será que Gabigol falou que vai fazer? Pelo menos quantos gols em 2024? Vamos começar com as informações do Flamengo. Nessa terça-feira, o elenco que está lá em Orlando recebeu folga. Então, os jogadores curtiram ali a folga. Alguns foram fazer compras em Orlando, outros foram aos parques da Disney com suas famílias, muitos familiares por lá. Só que terça e quarta será de muito trabalho, porque será treinamento em período integral, ou seja, treino pela manhã e também à tarde, quinta e sexta, um período só. E no sábado o Flamengo encara o Orlando City, esse que será o principal jogo dessa ida do Flamengo a Orlando, lá nos Estados Unidos. Sobre Gabigol, o Gabigol deu sua primeira entrevista para o Zico, e ele falou sobre a final do Campeonato Carioca. Qual será a final do Campeonato Carioca, na opinião do Gabigol? Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores, ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final.
É um clássico muito bonito, é muito legal, espero que dê Flamengo dessa vez. Zico também perguntou a média de Gabigol no Flamengo. O atacante respondeu que em 2019 foi seu recorde, com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Disse o seguinte: vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Gostei da resenha. Então o Gabigol, obviamente, em tom de brincadeira, dizendo aí que vai tentar fazer pelo menos 35 gols na temporada 2024. Espero que assim seja. Embora eu acho que para o Gabigol se tornar titular novamente, ele vai ter que comer a bola, jogar muita bola dentro de campo e ainda torcer, entre aspas, para o Pedro não ficar à disposição. Porque eu não vejo, hoje, olhando o estilo do Tite, ele sacando o Pedro para poder botar o Gabigol como centroavante. Vamos falar de mercado da bola, porque a história envolvendo o Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado a partir de agora, está dando o que falar. Pois é, o jogador ainda não é atleta do Corinthians, está treinando no CT do Corinthians há uma semana, já apareceu em treino aberto a torcida corintiana, já apareceu em vídeo dos bastidores dos treinamentos do Corinthians com a camisa do Corinthians, mas não tem contrato com o Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo. Inclusive, isso é até um questionamento que eu posso correr atrás. Se ele se machucar lá, o que acontece? O Corinthians vai assumir esse prejuízo ou o prejuízo será do Flamengo? Porque o contrato dele continua vigente com o Flamengo. E sobre essa situação, o que está acontecendo é o seguinte: o Corinthians quer mudar aquilo que havia sido acordado anteriormente. O Corinthians quer botar opção de compra ao término do contrato, avaliado em 6 milhões de euros. O Flamengo não quer colocar a opção de compra, quer manter aquilo que havia sido acordado anteriormente. E foi acordado com o diretor deles, o Rubão. Só que quando o contrato chegou no presidente do Corinthians, o presidente analisou e falou: opa, isso aqui eu não vou assinar não. Eu acho que isso está acontecendo muito por conta do que aconteceu com o Corinthians em relação ao Lucas Veríssimo, que estava lá, foi anunciado como reforço, não tinha assinado ainda, ficaram enrolando, o jogador foi para o futebol do Catar. Aí agora o presidente do Corinthians, pelo visto, quer fazer essa para ter média com a torcida corintiana depois de ter perdido o Lucas Veríssimo. Fato é o seguinte: não é só a opção de compra que atrasa o desfecho, não. O Timão não quer aceitar uma cláusula que libera o Fla pedir o lateral de volta a qualquer momento durante o empréstimo. Além disso, o rubro-negro também não quer colocar cláusula de taxa de vitrine caso o jogador seja vendido durante o empréstimo ao time paulista. Gente, um imbróglio está existindo porque o Corinthians quer voltar atrás naquilo que havia sido acordado. O Flamengo não tem culpa que o Corinthians hoje está desorganizado. O Flamengo não tem culpa que o Rubão, o diretor, fechou com o Flamengo algo e não falou para o presidente do Corinthians. E quando o presidente do Corinthians foi ver o contrato, falou: não vou assinar. O Flamengo não tem culpa de nada. É o Corinthians que está sendo desorganizado. No caso do Lucas Veríssimo, até acho que o Corinthians deu mole. Foi juvenil, confiou muito na palavra. Mas o Lucas Veríssimo e o seu empresário, o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Ortiz, mesmo empresário do Carille, que está arrumando uma confusão danada no Santos, eles não foram corretos com o Corinthians, em nenhum momento. Agora, nesse caso do Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o Corinthians que está bagunçando tudo. Está uma várzea. Mas a situação continua indefinida. Sobre o Thiago Maia, o jogador continua treinando no Flamengo. O Internacional avisou os representantes do atleta que vai aumentar a proposta. A primeira proposta ao Flamengo foi de 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo pediu 5. O Internacional avisou aos representantes do atleta: a gente vai aumentar a proposta. Não vamos chegar ao que o Flamengo está pedindo, mas nós vamos aumentar para tentar a contratação. Agora é esperar para ver se os números que o Colorado irá apresentar agora vão satisfazer o Flamengo. A esperar. Eu acho que será muito difícil. Pelo que eu estou entendendo, o Flamengo, entre aspas, está ganhando tempo para tentar a contratação de um outro jogador para a posição. Porque o Flamengo negocia jogador assim quando tem algo encaminhado. E o nome desse jogador foi publicado aí pelos amigos Paparazzo, Mauro Santana e Rafa Melo. Eles postaram o seguinte: levantamos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no restaurante Arcoense
e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador. A conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante Almurast, de 27 anos. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Almurast está vindo de uma lesão que seria uma preocupação, porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas. E aí eu mandei essa informação dos amigos aí para um dirigente do Flamengo, do departamento de futebol, e a pessoa foi curta e grossa. Procede o interesse sim, ponto. Ele falou isso. Para quem não conhece esse jogador, é um jogador que está no Braga atualmente, ele tem 27 anos, ele está no Braga desde a temporada 2020, teve passagem por Rio Ave também de Portugal, Vitória também de Portugal, tá bom? É um jogador que é destaque hoje do time português e de fato seria uma boa contratação. Faz total sentido, porque o Thiago Maia não foi vendido, pela informação que eu tenho é essa, que o Flamengo está ganhando tempo para poder ter um jogador encaminhado. Caso não consiga ter um jogador encaminhado, o Flamengo dificilmente venderá Thiago Maia ao Internacional, até porque, teoricamente, você reforça um rival na briga pelo Campeonato Brasileiro. E, de fato, o Internacional vem montando um bom time. Será rival, sim, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter vai brigar nas cabeças na competição nacional. Na Libertadores, o Internacional não está, mas no Campeonato Brasileiro será, sim, um rival direto do Flamengo. Então, fica aí a informação, publicada primeiro pelos amigos aí, Mauro Santana, Paparazzi e Rafa Melo, e a gente confirmando que, como disse um dirigente aí, procede o interesse sim, a pessoa não disse mais detalhes. E aí, torcedor, você gostaria da contratação desse jogador? Pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Sobre o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, conversas continuam em andamento. Flamengo, um dirigente do Getafe me confirmou hoje novamente que o Flamengo continua conversando com eles para poder tentar essa contratação, e aí a gente vai atualizando vocês aqui. Sobre Vinha, tá, galera? O Flamengo já enviou a documentação para o jogador, para os empresários do jogador, agora só falta a assinatura deles para o Flamengo poder anunciar a contratação desse baita jogador. Inclusive no lado do Flamengo, o departamento de marketing e comunicação já tem tudo pronto ali, todo o material pronto para poder divulgar nas redes sociais, só falta o ok do departamento de futebol e obviamente do departamento jurídico, que é quem recebe toda a documentação ali. Beleza, galera? Então é isso aí, família. Ficamos aí com o giro de notícias, notícias atualizadas aí do Flamengo, tragas aí pelo jornalista Jorge Nicola e também pelo jornalista Veni Casagrande, que trouxe informações pra gente aí de mercado da bola, de finanças e de bastidores. A respeito aí do mercado da bola, o Flamengo está perto de fazer a contratação do volante aí, do Braga lá do Portugal, Esporte Clube Braga. O Braga tem um jogador Almurast, que é um volante aí de 28 anos, que o Flamengo tem buscado aí junto ao clube português a contratação deste atleta. Marco Braz e Bruno Spindel, que está por uma turnê aí na Europa em busca de contratações. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com estes nomes. Rapaziada, lembrar também vocês que o canal é totalmente focado ao Flamengo, com notícias diárias do Flamengo. Fiquei esses dias aí sem postar nada porque eu fiquei com um probleminha de saúde aí, minha voz estava voltando agora, então deu prioridade a me recuperar. Então o que acontece, se você ficou no vídeo até aqui, dá aquele apoio moral de se inscrever no canal e deixar seu like. Também deixe a sua opinião sobre este atleta que atua no Braga. Eu nunca vi jogar, eu não tenho opinião nenhuma formada para dar sobre esse jogador, a ele. E o que acontece? Outra coisa também é sobre Mateuzinho, né, rapaziada? Mateuzinho, que já está fechado aí com o Corinthians, entre aspas, já está treinando, mas não tem nada assinado. E é aquilo que o Veninha falou, se o cara se machucar lá, como é que fica? Quem que vai pagar, né? Quem que vai pôr o moleque lá para onde que ele vai se recuperar? Porque ele é jogador do Flamengo, mas está treinando no Corinthians, como assim? Entende? É complicado demais. Outra situação também da questão do Thiago Maia, que tá aquele impasse, aquela enrolação toda e parece que não vai sair nada. E tem essas burocracias aí
também, né? Enfim, rapaziada, deixe a sua opinião sobre todos os assuntos que foram mencionados e comentados aí no vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. A gente está buscando diariamente trazer vídeos do Flamengo, informações atualizadas, pegar as notícias e fazer o corte dos vídeos aqui para você pegar o vídeo já mastigado e só engolir. Valeu, rapaziada, porque a gente vai pegar os vídeos de todos os lugares aí que falar do Flamengo e soltar aqui para vocês. Valeu? Tô ficando por aqui. Um ótimo início de semana para você e sua família. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau, fui. Não importa não, meus gatinhos estão mirando aqui. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau, fui.